Então, galera, continuando aí, né, com a nossa Revolução Francesa, a França, então, os revoltosos, então, proclamam uma república na França. Aí vem o problema. Quem vai governar a França? Vai acontecer a Convenção Nacional, né? Girondinos e jacobinos no poder. Afinal das contas, né, os girondinos, eles assumem o poder. Só rapidamente explicar aqui a diferença entre um e outro. Ah, só tinha esses dois grupos políticos na França, CB? Não. Tinha o pessoal da planície, tinha o pessoal do pântano, tinha os sans-culottes, mas os dois grupos que mais se destacaram foram os girondinos. Exatamente os dois grupos da burguesia. Os girondinos eram representantes da alta burguesia, era a burguesia muito, muito, muito rica. Os jacobinos também eram ricos, mas eram representantes da baixa burguesia. Tá? Os girondinos, por serem muito ricos, estavam mais próximos da antiga nobreza, do antigo segundo estado, e os jacobinos mais próximos do povo. Tá? E no final das contas, por ter um poder aquisitivo maior e contar com o apoio do pessoal da planície, contar com o apoio ali do pessoal dos sans-culottes, enfim, os girondinos eles acabam conseguindo poder. Né? Isso em setembro de 1792. Né? Em janeiro de 1793, com medo, né, de que Luís XVI fugisse novamente para pedir ajuda, ele é guilhotinado como traidor. E não só Luís XVI é guilhotinado, toda a família real francesa, Maria Antonieta, as crianças todas são guilhotinadas para evitar que no futuro alguém falasse: eu quero o trono do meu pai, eu quero o trono do meu avô. Enfim, toda a família real, né, com Luís XVI foi guilhotinada. Quando, olha só, a notícia de que o rei francês tinha sido guilhotinado, de que a revolução estava acontecendo a todo vapor, o que vai acontecer, galera? Vai surgir uma coligação contra a França. A Áustria, que era um país absolutista, Prússia, que era um país absolutista, Espanha, que era um país absolutista, Holanda, que era um país absolutista, vão se juntar à Inglaterra, né, que não era um país absolutista, mas sempre foi a grande rival da França, e vão invadir a França. É nesse momento aí que começa a surgir, que começa a aparecer a figura de Napoleão, que nós vamos falar num outro momento. E mesmo com todos esses 5 países aí, com exército, né, com representantes desses 5 países aí, o exército francês agora do lado, os revoltosos conseguem expulsar a primeira coligação contra a França, o que dá muita força ao exército francês. Mas aí vai começar um problema. Vai acontecer uma revolta, né, uma tentativa de revolução dentro da revolução, que foi a revolta dos camponeses, a revolta conhecida como revolta de Vendéia. Porque quem liderou a Revolução Francesa foi a burguesia, que fazia parte do antigo Terceiro Estado, sendo que a maior parte do antigo Terceiro Estado era formado por camponeses. E esses camponeses vão chiar, eles estavam percebendo que a revolução estava acontecendo, favorecendo só quem? Favorecendo só aqui, girondinos e jacobinos. E aí vai acontecer uma revolta dentro da revolução. Vai acontecer uma tentativa de revolução dentro da revolução. Isso tudo vai fazer com que a França só ficasse aumentando, só fosse aumentando, melhor dizendo, sua crise econômica. E aí, em junho de 1793, né, os girondinos são retirados do poder e começa, assim, a famosa República Jacobina. Ponto importantíssimo da Revolução Francesa. A República Jacobina, também conhecida, na verdade, mais conhecida como o período do terror. Né? Então, o que foi o período do terror? Foi o período em que os jacobinos tiveram no poder na França. Na figura de quem? Na figura de Robespierre. Robespierre, que era líder jacobino, ele começou a governar de que forma? De forma extremamente autoritária. Né? Ele começou, como está falando aqui, um radicalismo. Todas aquelas pessoas que eram contrárias às suas ideias, todas aquelas pessoas que eram contrárias aos ideais jacobinos, eram presos e muitos executados na guilhotina. Então aconteceu, num curto período de tempo, em pouco mais de um ano, em um ano, um mês, a prisão, né, sem julgamento de milhares de pessoas. Só para vocês terem ideia, foram mais de 70 mil prisões e quase 20 mil execuções na guilhotina. Então ele governou de forma muito radical. Por isso o nome período do terror. Porém, esse período do terror, também conhecido como República Jacobina, teve algumas coisas boas. Tiveram algumas coisas boas. A França conseguiu se recuperar economicamente. Robespierre ordenou o fim da escravidão nas colônias, porque lembra que a gente falou agora há pouco
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que todos os homens são iguais, mas aí as colônias francesas aí na América não acabaram com a escravidão, então como assim? Se todos os homens são iguais e os escravos tinham que continuar trabalhando como escravo? O Robespierre não, falou assim, não, já que todos os homens são iguais perante a lei, acaba com a escravidão nas colônias. Ele cria o Comitê da Salvação para administrar melhor a defesa externa, para impedir que acontecesse uma outra coligação contra a França. Ele cria o Comitê de Salvação Nacional para melhorar, para fortalecer a segurança interna, né? Aqui, ó, os tribunais revolucionários, né, os julgamentos dos opositores, julgamento esses que não eram muito bem feitos. As pessoas eram presas só pelo fato de estarem contrárias a Robespierre, né? A lei do preço máximo, ele tabela o preço dos produtos, principalmente do pão. E isso foi ótimo, isso foi maravilhoso para as pessoas mais pobres, para os camponeses. Então, para os camponeses, o período do terror foi bom. O povo, o período do terror foi bom. Por mais que ele governasse de forma autoritária, e isso aí fazia com que as pessoas ficassem com um pouco de medo, mas ele acabou conseguindo recuperar a França economicamente. Ele cria o ensino público, ele cria, não, o ensino já existia, né? Mas só os nobres podiam estudar, os filhos dos nobres podiam estudar. Agora ele coloca o ensino público para todo mundo, até os filhos dos camponeses, até os filhos dos trabalhadores urbanos mais pobres poderiam estudar. E quem ia pagar por isso? O governo. Olha outro ponto importante aqui, ó. Ele confisca e vende a preços bem baixos, a preços populares, as terras e os bens da igreja da nobreza, ou seja, para o antigo primeiro estado e para o antigo segundo estado, ele não deu a menor ideia, ele queria agradar o povo. Então, por mais que ele tenha governado de forma violenta, autoritária, não querendo ouvir os opositores, ele acabou conseguindo recuperar a economia e dar uma diminuída na agitação social. Só não deu uma diminuída completamente por conta do seu autoritarismo. Tá? Ele decreta o fim da supremacia católica, ele abre, né, uma liberdade religiosa na França, mas aí vem aí, ó, o assassinato de Marat, né, que era um dos seus principais opositores. É aí que eu falei a questão do autoritarismo. Aí as divergências entre jacobinos e entre os próprios jacobinos, como Danton e Robespierre, vão começar a acontecer. Danton, que era um outro líder jacobino, não vai concordar com esse radicalismo, esse autoritarismo todo de Robespierre. Tá? E aí vai acontecer um desgaste no seu governo e Robespierre vai ser executado, vai provar, como se diz no popular, do próprio veneno, vai ser guilhotinado. E com isso, os girondinos tomam o poder. Conseguem tirar a França do caos econômico que se instalou novamente? Não. Voltam as agitações políticas, voltam ainda mais as agitações sociais, e nisso tudo, galera, o tempo está passando. Lembrando que a Revolução Francesa começou oficialmente em 1789. Teve uma recuperaçãozinha econômica de nada no período do terror, mas com a morte de Robespierre voltou o caos total. Caos econômico, político e social. Com os girondinos no poder não dando certo, vão tentar na França a criação de uma nova forma política, que foi o Diretório. Esse diretório era composto por 5 diretores, 2 jacobinos, 2 girondinos e um da planície, se eu não me engano, para tentar equilibrar as coisas. Deu certo? Também não deu certo. A França continuou um caos econômico, continuou um caos político, e aí que vem a figura desse cara aí, ó, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, né, ele já vinha se destacando desde aquela primeira coligação, né, que invadiu a França com Áustria, Prússia, Holanda, Espanha, Inglaterra. Napoleão começa a se destacar aí. As tropas lideradas por Napoleão, desde a primeira coligação, não perdiam muitas batalhas. Napoleão não perdia muito soldado. E aí ele começa a aparecer. Robespierre chega a perguntar quem é esse general que não perde batalha quase nenhuma. Mas da mesma maneira que ele procura saber e começa a dar moral para Napoleão, ele começa a botar Napoleão para Egito, para Itália, começa a querer afastar Napoleão da França, para Napoleão não ganhar muito poder. Mas as vitórias que ele passou a conseguir fora da França fizeram que o seu nome crescesse ainda mais. E aí a França, já há 10 anos, numa revolução que parecia não ter fim, né, onde o caos econômico continuava, o caos político, o caos social continuava, a França precisava de um herói. E qual era o herói naquele momento? Que o povo recebia notícia de que estava ganhando tudo, que estava arrebentando. Napoleão Bonaparte.
E aí, o que vai acontecer? O povo vai pedir para o Napoleão no poder. E no final de 1799, né, no dia 18 do mês de Brumário, no calendário da Revolução Francesa, Napoleão toma o poder com apoio popular. E o diretório não fez nada? O diretório não tinha o que fazer. Até porque o exército francês estava do lado de Napoleão, o povo estava do lado de Napoleão, então o diretório falou assim, vamos tentar, às vezes é melhor ele ficar. E aí, né, a Revolução Francesa chega ao fim e começa o período napoleônico. Período napoleônico esse que é importantíssimo para os rumos da história da Europa, assim como foi a Revolução Francesa, e período napoleônico esse que é de suma importância também para os rumos da nossa história, da história do nosso país, porque vai ser exatamente no período napoleônico que vão acontecer problemas na Europa que vão respingar aqui na nossa história, que vão respingar aqui no nosso país. É quando começa o processo de independência do Brasil. Ok? Então, no próximo encontro, nós falaremos aí sucintamente, né, de forma bem rápida, sobre período napoleônico. Um abraço, fiquem todos bem.